Vamos ver como é que tá? Saiu ontem, né? Números da pesquisa espontânea do IPEC para presidente. Eu pego sempre a pesquisa espontânea porque quando eu conversei com a Márcia Cavallari, que é a diretora do IPEC, ela falou que a pesquisa espontânea numa eleição como a que a gente está vivendo hoje, que ela basicamente tem dois nomes mais proeminentes, né, e os outros muito menores, segundo ela, a pesquisa espontânea ela é mais fiel à realidade, tá? De todo modo, a pesquisa estimulada, vocês sabem, né? Estimulada é quando a pessoa fala em quem você votaria, A, B, C ou D, fala o nome das pessoas, né? A espontânea faz só a pergunta em quem você votaria para presidente da República, mas não sugere nenhum nome. Então, em geral, tem diferença entre os percentuais, tá? Mas de todo modo, ontem ficou na estimulada 44 para o Lula e 32 para o Bolsonaro, tá? E aqui na espontânea, quando o pesquisador não sugere nome para as pessoas, ficou 41 para o Lula e 30% do Bolsonaro. É muito próximo, mas o que muda são os demais, né? Porque veja bem, o Ciro é o terceiro, faz 3% na espontânea, e os outros todos eu nem coloquei aqui porque é zero, tá? É menos de 1%. Então contabiliza zero, tá? Esse cenário, ele tá mais ou menos estável faz um bom tempo, né, para os dois candidatos, e principalmente para o Bolsonaro, que tem essa rejeição dos 30%, ele não consegue passar muito, né, vai às vezes para 32, 33, mas aí às vezes cai para 29, 28, fica aí nos 30. Isso porque o IPEC mostrou ontem de novo, né, e várias pesquisas vêm mostrando isso, a rejeição ao Bolsonaro é muito alta, e o número de pessoas que acham que ele fez um mau governo é muito alto também, apesar do fato que há ainda 30 e poucos por cento que acham que o Bolsonaro fez um bom governo, sim, né? E convivam com isso, né, gente? Porque, sim, realmente 3 em cada 10 brasileiros aí que acham que o Bolsonaro fez um bom governo, né? Há explicações várias para isso, a gente sabe, a gente já vem tratando sobre isso aqui há um bom tempo, né? Mas o fato é que 60 e poucos por cento, né? 64% acho que deu ontem das pessoas rejeita e ou acha ou tem convicção que o Bolsonaro fez um péssimo governo, né? É, então, gente, tá ruim pro Bolsonaro. Tá cada vez mais próximo da eleição. A tendência para esses números não mudarem muito, né? É, mas lembrando que eleição só acaba quando termina, é o clássico, né? Então tudo pode acontecer numa eleição. É difícil ter uma reversão tão espetacular assim até outubro, né? A reversão que eu digo, o Bolsonaro, por exemplo, chegar na frente do Lula no segundo turno. Ou o Bolsonaro vencer a eleição no primeiro turno, eu diria que isso é impossível de acontecer. Mas é um impossível que tem uma chance possível, porque a eleição só termina quando acaba. Então, se a gente colocar as coisas como mais ou menos estão, e eu vou mostrar mais uma coisa que o IPEC mostrou aqui que é importante, nós temos um segundo turno definido entre Lula e Bolsonaro, não tem mais ninguém atrás que possa surpreender. Não parece que o Ciro vai ter força para tomar o segundo lugar de alguém aí. Do Lula, nunca, eu diria, impossível. E do Bolsonaro parece bem inviável, né? Tem uma chance do Lula ganhar no primeiro turno, segundo essas pesquisas, porque se a gente contabilizar votos válidos, o Lula passa dos 50% mais um, que seria o necessário. E no segundo turno, o Lula bate o Bolsonaro também em qualquer cenário. Eu não coloquei os números aqui porque eles são muito parecidos, tá? O Bolsonaro sobe um pouco, o Lula sobe um pouco, mas no fim das contas dá Lula. Então, é o que tudo, o que parece que vai acontecer, é o que vem mostrando as pesquisas nos últimos tempos, tá? Com pequenas margens de variação. Aí, essa semana ainda parece que tem Datafolha, então vamos ficar de olho no Datafolha. Eu queria mostrar para vocês outra coisa que eu achei importante aqui, ó. Muita gente se pergunta se o auxílio emergencial já bateu, tá? O auxílio emergencial já bateu, né, para muitas pessoas, para milhões de pessoas, inclusive, né? Então tem aí uma pesquisa BTG, FSB, que é uma pesquisa que já tem uma tradição desde 2018, aí no mínimo, né? Vem aí com um lastro e tal. E é uma pesquisa que não destoa muito de IPEC e Datafolha, vem sempre na mesma linha, assim. As pesquisas que destoam muito é Paraná Pesquisas, Poder 360 e tem mais uma que destoa bem, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? E então, assim, a gente vai dar todas aqui, mas eu prefiro atuar com as que são mais consolidadas, tá?
o auxílio emergencial no voto estimulado, tá? Entre as pessoas que recebem o auxílio, ou seja, as pessoas que recebem, né, que já recebeu ou está recebendo agora o auxílio, o Lula aumentou 8 pontos do auxílio emergencial. Ele foi para 61% de intenção de voto e o Bolsonaro estagnou. Então o Bolsonaro está dando um auxílio emergencial com finalidade eleitoreira. Vamos lembrar que deixou as pessoas, no geral, durante a pandemia, se dependesse do governo, passariam fome, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes não queriam dar auxílio emergencial. Não queriam dar auxílio emergencial. Deram o auxílio emergencial, queriam fazer R$200. Aí teve um projeto da Câmara para fazer 400 e aí eles trucaram em cima de 600 para dizer que se tornaram os pais do auxílio. Então as pessoas que recebem o auxílio, 61% têm intenção de votar no Lula. Ou seja, o Lula aumentou a intenção de votos e o Bolsonaro estagnou. Entre as pessoas que não recebem, mas alguém da casa recebe, é bizarramente o contrário, né? O Lula perde 9% das intenções de voto e o Bolsonaro ganha 8%. No entanto, ainda estamos falando de 53% para o Lula e 28% para o Bolsonaro. Então, assim, a pessoa que recebe consegue concatenar um pouco e diz, mesmo assim, isso aqui tem cara de compra de voto, eu vou votar no Lula. A pessoa que não recebe, mas alguém da casa recebe, ou seja, não é problema dela, né? Ela acha que tem que votar no Bolsonaro mesmo. E entre os que não recebem auxílio emergencial, o Lula aumentou 3%, aí tá dentro da margem, né? E o Bolsonaro caiu 1%, estamos falando de 42% a 35%. Então, o impacto, por enquanto, parece, na verdade, mais positivo para o Lula, né? Vamos ver com o andar da carruagem, porque a partir de agora, isso aqui é auxílio emergencial, tá? A partir de agora vai começar o Auxílio Brasil, né? Que é um outro impacto. Que vai ter na campanha, né? Vai ter impacto. Não tem jeito a gente achar que não tem impacto. Com certeza vai ter impacto, tá? Mas, lembrando, tá um cenário bem estável de primeiro turno na espontânea. Lula, 41%, segundo o IPEC. Jair Bolsonaro, 30%, segundo o IPEC. Ciro Gomes, 3%, segundo o IPEC. Risco País? Pois é, o Risco País era um grande personagem da imprensa brasileira até poucos anos atrás. Dia sim, dia não, o Risco País, o senhor Risco País, estava nas manchetes dos principais jornais, telejornais e rádios do Brasil para mostrar como o nosso país era um lugar super arriscado para investidores colocarem seu dinheiro. Alguém sabe onde anda o Risco País? Eu não tenho mais visto o Risco País não, gente. Peraí, só um pouquinho. Ah, tá aqui ele. Peraí, quanto? Que é isso? Isso é o gráfico da ereção do imbrochável? Não, isso não é o gráfico da ereção do imbrochável, gente. É o gráfico do Risco País, que está a 300 pontos, um dos mais altos de toda a série histórica, que é medida desde o começo dos anos 2000. Eu não sei porque o Risco País desapareceu. Vocês sabem? Cadê o Risco País? Risco País? Alguém sabe onde foi parar o Risco País? Eu andei procurando por ele e não achei.